A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Devocional Mateus, capítulo 16. Eu já fiz do capítulo 16 anteriormente, mas foi sobre o fermento dos fariseus, que foi do versículo 1 ao 12. É só procurar outro vídeo que eu vou estar falando sobre essa parte. Hoje eu vou falar sobre a confissão de Pedro, que o Senhor me tocou nessa manhã para falar. Versículo 13 até o versículo 23. São 10 versículos, tá? Eu vou estar lendo aqui, se você puder acompanhar na sua casa, onde você estiver. Se não puder, só acompanha mesmo as palavras. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Estava perguntando quem diziam os homens ser ele, né? Quem ele era. E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, a padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Aqui a gente vê, né, que o Senhor, no momento, Pedro fala que Cristo, ele teve uma revelação do próprio Pai, como Jesus fala, né? E que falou: não, você é o Cristo, o Filho de Deus. E em seguida, quando Jesus começa a falar para os discípulos dele qual era o propósito, a missão dele de vida, que ele teria que padecer, que ele teria que cair nas mãos, né, dos anciões, que ele teria que morrer, né? Pedro fala: tenha piedade de ti, né? Tem misericórdia, compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E aí o Senhor fala, repreende, Jesus fala: aparta-te de mim, Satanás. Por quê? Como que uma boca, né, de uma pessoa que o Senhor, no versículo 17, fala que é bem-aventurado, edificará a igreja sobre ele, né? Sobre a pedra, que é Pedro, a rocha. E aí a gente fica nesse conflito, né? Será que Pedro deixou de ter todas essas promessas que Deus falou no versículo 17, né? Que falou assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e que desligares na terra será desligado nos céus. Será que o Senhor tirou essas promessas que fez a Pedro por causa que depois ele fez isso, né? Falou da parte dos homens. Tá passando o caminhão. O Senhor, a gente tem que ficar ligado, assim como Pedro, né? O Senhor, o Pai revelou a ele que Jesus era o Cristo, né? Pedro também teve um momento de carne, em que foi usado por Satanás. Por isso que Jesus fala: aparta-te de mim, Satanás, né? Por quê? Jesus tinha uma missão que foi dada por Deus. E Pedro, na boa vontade, ele não, teoricamente, não teria uma má intenção. Ele falou: não,
certamente não tenho piedade, misericórdia de você, compaixão de ti, não vai acontecer nada disso. Mas aí frustraria os planos de Deus, né? Que era que o Cordeiro fosse morto e revivesse, e sentasse ao lado direito do Pai, né? Que a missão, né, dele ir tomar a chave do inferno, que a morte não teria mais domínio, né? O Senhor Jesus, por meio da morte dele, do Cordeiro Santo, nós tivemos a salvação. Se nada disso tivesse sido cumprido, né? Se a voz de Pedro, né, falando, tem compaixão de ti, Senhor, né? Ali era o inimigo falando mesmo, tipo, porque o inimigo queria frustrar os planos de Deus. Às vezes, uma palavra do inimigo, ela pode vir com aparência boa, tipo assim, não, mas tá repreendido, você não vai sofrer isso, não, você não pode sofrer isso. Mas não é o plano do Senhor. Cristo tinha que sofrer o que sofreu para que a vitória fosse dada, para que a missão dele fosse completa, né? Para que ele pudesse concluir a missão dada pelo Pai. Então, é possível uma mesma pessoa ser usada, né, por Deus e ser usada pelo maligno? Aqui a gente vê que sim. Por quê? O próprio Pedro, vamos entender isso, Pedro era de Deus. Pedro pertencia ao Senhor, mas ele também era carne. Então, ele falou o que foi revelado por Deus, não foi dele, né, a revelação de que Cristo era o próprio, Jesus era o Cristo. A revelação não foi, do nada Pedro percebeu isso, foi uma revelação do próprio Pai. Só que Pedro também era carne, e ele, como carne, ele se deixou se levar para a carne, né? Então, ele também falou palavras que não provinham de Deus, que vinham de Satanás. Assim como, no caso, que Jesus, na noite que foi traído, né? Que Pedro fala que certamente lutaria com ele, que iria, se preciso fosse, morreria com ele. Pedro fala isso. Se preciso fosse, eu vou morrer com você. E aí Jesus fala que naquela mesma noite o inimigo tinha pedido para se andar na vida de Pedro, né? Para agir na vida de Pedro. E que Jesus, ele falou assim, eu estou intercedendo por você. Mas hoje você fala que vai morrer comigo, por mim, junto comigo. Mas eu te digo que hoje mesmo me negarás 3 vezes. E assim foi. Pedro negou 3 vezes a Jesus. E quando ele percebeu que ele negou 3 vezes antes do galo cantar, quando ele ouve o galo cantar e ele vem à memória as palavras de Cristo, quando falou para ele que ele certamente 3 vezes negaria, né, que não morreria, mas Jesus também falou para ele que chegaria o tempo em que ele estaria disposto a morrer por ele. Pedro que precisava crescer em maturidade. Pedro chegou um tempo que ele foi morto por causa de Cristo, né? Por seguir a Cristo. E foi uma morte, como a morte de Cristo, de cruz. Ele foi para o madeiro, como Cristo foi. E ele pediu que não crucificassem ele como colocaram Jesus na cruz, porque ele não era digno da morte, de morrer como Cristo morreu. Ele pediu que botassem ele de cabeça para baixo, né? E Pedro ali entregou a sua vida por amor de Cristo. Não foi antes do tempo, foi no tempo certo, no tempo determinado, e depois dele fazer tudo quanto Deus tinha mandado ele fazer. Pedro teve quedas, mas Pedro persistiu na fé, né? Pedro chorou amargamente quando ele realmente rejeitou a Jesus, né? Negou que fazia parte, que era amigo de Jesus, que caminhava com Jesus 3 vezes. Mas depois, quando Cristo ressuscitou e veio conversar pessoalmente com ele foi direcionado para a vontade do Pai. Às vezes, a gente realmente fala as coisas que provém de Deus por revelação do Pai. E às vezes caímos e falamos coisas da nossa carne. Mas o Senhor diz, olha, se você é meu, permanece em mim. Se você caiu, arrependa-se e levanta, né? E continua caminhando comigo, a caminhada da fé.
O Espírito Santo está aí contigo, para caminhar essa caminhada contigo, até que o nosso Senhor Jesus volte para nos buscar. O que o Senhor tem chamado você para fazer por Ele hoje? Qual é a missão que Deus tem colocado no teu coração de fazer? Não ouça a voz dos homens ou de Satanás que vem tentando apagar essa voz de Deus. Hoje está passando bastante caminhão. Se Deus falou com você, para você ir, por mais que haja sofrimento, né? Vá. Porque o que importa é a vontade de Deus. Por quê? A vontade de Deus é perfeita. Pedro, quando ele conheceu a vontade de Deus e viu que a vontade de Deus, a glória que teria, né? A fundação que teria, a igreja que se levantaria com ele, né? Os santos que seriam levados para Cristo e teriam salvação com ele. O galardão que Pedro... Imagina o galardão de Pedro. Nos altos céus. Oi, minha filha. Nos altos céus. Guarda o que o Senhor tem mandado para ti. Não se confunda com vozes que se levantam, às vezes parecendo que são vozes mansas e boas, mas que provêm de Satanás. Guarda a promessa do Senhor. Eu vou lá, que minha filha está precisando de mim. E se Deus quiser, amanhã estaremos aqui para honra e glória do nome dele.